De repente, vocês veem que era aquele barulho que saía de dentro da caverna. Da escuridão, uma enorme aranha pula em direção a vocês. Brock, o que é que você faz? Eu corro para o mais longe possível e me escondo atrás de um pilar. Ok, mova sua miniatura para onde você quiser. Você pode andar 12 ao invés de 6 quadrados nesse turno. Você está correndo. Dá mais ou menos uns 20 metros. Mas como eu conto, não tem quadrados nesse terreno. Se você tem um problema de não saber quanto uma miniatura anda num round de combate, olha só essa sacada que eu tenho pra você e você nunca mais vai precisar de um grid de combate. Quando você joga D&D ou outros RPGs que têm regras de combate bem estruturadas, a distância, principalmente se usa miniaturas, a distância delas no seu cenário, na sua mesa, importam bastante. Tem regras como, por exemplo, alcance de armas, alcance de magias, própria distância e movimentação das miniaturas, que elas são extremamente importantes dentro desse conjunto de regras. E se você joga miniatura, facilita bastante o posicionamento. Se você joga com terreno preparado, com grids, um battle mat, por exemplo, isso fica muito mais fácil de ser resolvido. É só seguir os quadradinhos do battle mat. Eu mesmo uso um battle mat que eu fiz usando papel Paraná, todo quadriculado, bem grande por sinal, para poder acomodar todos os cenários que eu faço para os meus jogos. O que acontece é que à medida que você progride na criação de personagens, sejam eles impressos, por exemplo, como esses aqui que eu uso, ou até mesmo os feitos à mão, um exemplo de uma pecinha que eu faço, esse papelão que eu mostrei aqui, esse grid já não agrada mais, ele perde um pouco a estética, né? A estética dele não agrada, não é legal comparado às peças que dá para fazer. Então fica meio sem graça, porque você usa um papelão quadriculado, um negócio que você põe um bom tempo para fazer, para pintar, perde a graça. Em Dungeons geralmente também é mais fácil ter grid quadriculado, porque é um ambiente mais, digamos que controlado, não é um negócio muito esparso, então não precisa de muitas distâncias. Geralmente é uma salinha, uma caverna, alguma coisa, então também de uma certa forma é fácil ter esses grids para controlar a movimentação e o ambiente ao redor. Inclusive tem vários tutoriais na internet que ensinam a você fazer um grid de dungeon, ou as tiles, né, que são aquelas pecinhas que você vai encaixando para montar sua dungeon, com acabamentos incríveis, com coisas bem bonitas mesmo. Mas o jogo não é só dungeon, né? Tem outros terrenos que você pode explorar. Montanhas, desertos, água, mar, né? Campinas, que mais? Florestas, por aí vai, um monte de coisa, até mesmo debaixo d'água, né? Então, nesses ambientes, talvez ter um grid não seja muito fácil, talvez não seja muito conveniente. Eu até já vi battle mats para vender, de, por exemplo, florestas, cavernas, desertos, mas no Brasil eu não encontrei, para falar a verdade, eu procurei e não encontrei, eu vi lá fora. Lá fora eles já eram um preço caro, mais ou menos uns $40, que aos 4,20 de hoje está dando uns R$160 cada battle mat, sem contar importação e frete. Então é um negócio que eu acho que passa a ser meio que inviável pro jogo, e eu também não investiria no battle mat, porque eles são chatos, pra falar a verdade. E além disso, por mais que você invista um dinheiro no battle mat, quantas vezes você vai usar, por exemplo, um de deserto, ou um de uma planície, por exemplo? Você vai acabar usando pouco, né? Então não vale a pena gastar todo esse dinheiro nesse material para poder usar no seu jogo. Então o que dá para fazer? É você investir realmente em fazer um cenário, né? Fazer um cenário fictício, assim, se você for ver os tutoriais na internet, o pessoal que geralmente faz cenários de trem, por exemplo, esses hobbies, dá para fazer coisas que ficam até parecidas com o real, só que não tem os grids. E como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve com uma ferramenta simples, todo mundo conhece, provavelmente todo mundo tem em casa, que é a régua. Aí você vai me perguntar, régua? Por que não? Régua. Você mede a distância, pega uma miniatura, mede a distância e anda. E assim você vai medindo. Os wargames, da onde veio, né, o D&D, a origem dos RPGs, usam réguas até hoje. Na verdade, eles usam trenas para medir a distância. E é uma forma que dá para usar. Só que eu aconselho não usar aquela régua normal que a gente está acostumado
no colégio, né? Para quem fez o colégio. Eu aconselho não usar milímetros, usar polegadas. Por exemplo, essa régua que eu uso aqui nas coisas que eu faço, ela é toda em polegadas. Por quê? Porque o jogo, o D&D, né? Principalmente, os outros eu acredito que sim, todas as distâncias dentro do jogo são em polegadas. Então se você tiver uma régua de polegada, dá para você medir certinho e rapidinho para usar durante o jogo. E digo mais, é uma ferramenta que agiliza seu jogo. Eu sou totalmente a favor de jogo ser agilizado. Por exemplo, dá para acertar tal coisa, dá para alcança, meu tiro alcança, põe uma régua lá, mede rapidinho e resolve e faz a sua ação. Com a tradução do Player's Handbook para o português, eu não peguei na mão, não li ainda para saber, eu não sei se eles fizeram a conversão para centímetros dentro do jogo, mas como os outros materiais vão continuar sendo feitos em polegadas, eu pelo menos tenho todos os materiais em inglês, não vou comprar em português por causa disso, eu vou continuar usando as distâncias em polegadas. E também os tutoriais que eu assisto para fazer as peças que eu faço são baseados no sistema métrico imperial, né, que é o que os Estados Unidos usa. Então eu vou continuar usando a polegada. Então por isso que eu aconselho continuar usando a polegada. Bom, essa aqui, só para mostrar, a que eu uso aqui nas minhas coisas de artesanato, é uma régua de ferro. Ela tem 12 polegadas marcadas. É legal porque 6 e 12 são distâncias no jogo, 6 polegadas, seriam 6 quadrados. E 12 são distâncias interessantes para saber, porque elas são meio padrão. Então daria para usar essa régua assim, tranquilo. Mas eu não uso essas réguas no meu jogo. Agora eu vou te mostrar um próximo passo para isso. Aí você me pergunta, por que eu preciso de réguas? Bom, vamos lá nas seguintes situações. Brock corre para o mais longe possível da aranha, até onde ele consegue ir. Mirk acaba de ficar inconsciente. Balazar é um clérigo e pretende usar Healing Word para tirar Mirk dessa situação. Mas ele não sabe se magia tem alcance suficiente. Ele deve se aproximar e arriscar ficar dentro do alcance do arco do Goblin? Será que a magia em Tangle tem alcance e área suficiente para afetar todos os inimigos? Eu sei que eu apresentei para vocês minha régua de fazer artesanato como uma solução, mas não são elas que eu uso no jogo não. É como um bom maker. Eu procurei na internet alguns modelos para imprimir na minha impressora 3D. E antes que você pergunte, mas eu não tenho impressão 3D, calma, que eu vou te dar algumas soluções depois. Hoje os modelos que eu uso são essas reguinhas aqui, elas são feitas já justamente para o D&D. Se você for ver, elas já estão em pedaços, já com aquelas 6 polegadas. 6 polegadas, que é aquela distância lá, uma distância padrão. Uma distância, uma relação legal assim, que o jogo usa bastante, esses 6 quadrados. E falando de distâncias padrão, eu também já preparei algumas reguinhas com essas distâncias padrão, que é 6 quadrados. Colei duas, ficou 12 quadrados, 18 quadrados, 24 quadrados, que dariam no jogo 30, 60, 90 e 120 pés. Também usando alguns modelos de impressão 3D, eu fiz alguns templates, né, algumas reguinhas de outras situações que dá para usar no jogo. Por exemplo, círculo de 30 pés, de 15 pés de raio, né, 30 pés de diâmetro. A área certinha da magia em Tangle, por exemplo, inclusive ela está já estilizada com algumas plantas para deixar marcado no grid. Cubo de 20 pés, cubo de 30 pés, círculo ou esfera, né, de 20 pés de diâmetro. Esses são muito bons, que é o cone de 15 pés, o cone de 30 pés. Só para ter uma ideia, esse aqui é o template que usa para ver se a magia Burning Hands pega. E esse aqui é o template que usa, se eu não me engano, Baforada de Dragão chega nesse ponto. Mas esse aqui é extremamente útil.
Outro também que eu acabei fazendo foi um marcadorzinho com uma área, por exemplo, que tá pegando fogo, que eu pintei, e chega a ser útil, às vezes tá pegando fogo, eu deixo lá para os jogadores saberem qual área que eles não conseguem, eles não podem entrar. Na verdade eles podem, mas eles vão tomar dano se entrar. Uma coisa que eu descobri também usando essas réguas é que à medida, por exemplo, que eu fui fazendo cenários mais imponentes, que eu exploro mais a questão da altura, né, das 3 dimensões, não só algo plano, apareceram os problemas do tipo, a minha magia acerta aquele ponto, minha flecha chega naquele lugar, então não é só, como eles têm a distância certinha, você não precisa calcular pelo grid mais ou menos onde acerta, é só você apontar e colocar para cima. Então se você estiver nesse ponto e seu alvo estiver aqui, ó, você consegue medir, nessa altura, você consegue medir se acerta ou não só colocando a régua. E isso, eu vou falar uma coisa para vocês, isso agilizou muito o jogo. E a velocidade de jogo para mim é muito importante. Parar um jogo para consultar, para fazer uma medida ou para lembrar, eu consigo fazer isso, eu acerto aquilo. É uma das coisas mais chatas que podem acontecer no seu jogo. Quanto mais ele fluir, melhor o seu jogo melhor a experiência vai ser. Tá bom, e aqueles que não tem impressora 3D, o que pode fazer? Cara, você pode usar uma banana. Uma banana, eu não tô brincando, uma banana. Tem um jogo muito legal que chama Index Card RPG, que eles usaram uma distância padrão, da mesma forma que tem os 6 quadrados, a distância padrão deles é uma banana média. Esse jogo é muito legal, inclusive, se vocês quiserem, pesquisa lá. Eles têm uma dinâmica de 3 distâncias, que é encostado, próximo e longe. E para você caminhar entre uma distância ou outra, eles usam a distância da banana. Tá, mas você fala assim, eu não sou tão relaxado assim para usar uma banana. Beleza, você ainda pode usar uma ferramenta que provavelmente você já usa na sua mesa e você só não se deu conta ainda o que é. Se seu personagem, ou se você for mestre, se um NPC ou monstro que você está controlando precisa andar 6 quadrados, que daria 30 pés, ou mais ou menos 4,5 metros, como que você conseguiria medir? Por coincidência, uma BIC tem os mesmos 6 quadrados, ou praticamente os mesmos 6 quadrados daquela distância básica do D&D. Lembrando que as outras distâncias básicas são múltiplos de 6 quadrados. Então você pode usar justamente uma caneta BIC para poder fazer a medição. Eu chamo isso de distância BIC. E cá entre nós não é tão difícil assim conseguir uma caneta BIC. Essa aqui é até mais, porque ela é 1,6 milímetros da espessura da ponta. Mas as mais comuns é a coisa mais fácil que tem. Acho que ninguém mais compra BIC hoje. Acho que todo mundo tem, as BICs surgem. E eu mesmo, apesar de ter as réguas, eu uso essa distância BIC, porque às vezes eu jogo em algum lugar onde eu não sou acostumado. E eu não levo todas as coisas, eu não gosto de carregar muitas coisas. Então eu acabo levando mesmo a caneta BIC para fazer essas medições e usar isso aqui como uma ferramenta de distância, como a minha régua básica. Então use e abuse de ferramentas que facilitem sua vida. A pior coisa que pode acontecer para esfriar o clima de uma boa história é parar o seu jogo. Sempre deixe seu jogo fluir, lembra disso. E com as réguas, ou com a BIC, ou com as bananas, eu consegui fazer isso. Espero que tenha gostado dessas ideias. Se você gostou das dicas, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, aperta o sininho para saber quando os próximos vídeos vão aparecer, para facilitar a sua vida, facilitar o seu RPG. E já que você se inscreveu no canal, aproveita e compartilha, curte esse vídeo, deixe mais pessoas ficarem sabendo dessas ideias, das coisas que a gente pode fazer para deixar o nosso RPG mais legal. Vai que é justamente isso que eles precisavam para dar um passo e subir de nível com o jogo deles. Se você curtiu, compartilhou, se inscreveu no canal e ativou o sininho, você acabou de ganhar uma inspiração. E pode usar se um dia você vier jogar comigo, hein? Não esquece, pode me cobrar. Obrigado, gente, por assistir. Espero que vocês tenham gostado. E para levar seu jogo para o próximo nível, faça você mesmo. Mas jogue sempre com seus amigos. Até mais.